João 17, 20 a 26 é o nosso texto. A oração desconhecida de Jesus, não que ela seja desconhecida, talvez ela seja menos conhecida. Não sei se alguns se lembram dela. Quais foram as orações de Jesus? Quando nós perguntamos, sempre alguém lembra. O Pai Nosso, é uma mais conhecida. Talvez se lembram também da oração no Getsemane, lá quando ele está ali à beira da morte, né? Pai, se for possível, né, aparta de mim esse cálice. Houve outras, muitas outras. Algumas, como esta, longas. E João nos conta esta aqui. É absolutamente especial esse texto. O João nos conta o conteúdo, as palavras de uma oração íntima de Jesus com Deus. Provavelmente essa oração até tenha sido feita no mesmo momento lá do jardim do Getsemane. Lembram que Jesus foi várias vezes ali num canto orar, né? Talvez essa aqui foi uma delas. Não sabemos com certeza, mas há indícios que sim. Em João 17, o nosso texto, Jesus ora longamente ao Pai. E ele ora não por ele. Ele ora por outras pessoas. Ele ora primeiramente pelos discípulos, aqueles que estavam ali junto com ele, que estavam vivenciando tudo aquilo ali. Mas eles também oram, e ficou claro no texto de hoje. Ele diz assim: não oro apenas por estes de agora, eu oro por aqueles que ainda virão a crer em mim. Ou seja, nesta oração, ele estava orando por quem? É emocionante. É emocionante. Que o meu nome estava nos lábios de Jesus, numa oração. Por isso ela é chamada de oração sacerdotal, porque ele faz em favor, em nome dos outros. Ele se coloca como uma ponte entre Deus e as pessoas. Jesus ora pelos seus discípulos, pela sua igreja, daquela época e de todas as gerações. Ele ora por João, Maria, Pedro, e ele ora pelo Sérgio, pelo Antônio, pelo Leonardo, pela Emily. E ele pede nessa oração essencialmente 3 coisas. Ele pede mais, mas tem 3 categorias que dá para a gente dividir esta oração bem claramente. Ele vai caminhando parágrafo por parágrafo. Ele pede para que Deus nos ajude a sermos santos. Ele está preocupado que a gente seja santo, que a gente seja gente decente, coerente, bela, no sentido de trazer a beleza de Deus ao mundo. E ele diz que essa santidade nos é proporcionada pela obediência à sua verdade. Ele diz: santifica-os na verdade. Depois ele avança, e o segundo tópico de pedido de Jesus é pela missão. Pela missão, gente. Jesus está preocupado que a mensagem dele e o que ele estava prestes a realizar se espalhasse e chegasse ao alcance de todas as pessoas. Então ele faz na oração ali um pedido ao Pai, que o Pai ajude no processo nosso de evangelização do mundo. Isso foi antes da porção que nós lemos hoje. Isso é antes do versículo 20. Por isso que eu não vou falar dessas coisas. Eu vou falar da parte que a igreja me convida a falar, que é do versículo 20 ao versículo 26. E aí nós temos a terceira categoria, ou o terceiro tema da oração de Jesus. E se vocês prestarem atenção, acho que vocês vão se dar conta do que é, porque ele repete. Ele vai repetindo. Pai, eu peço que os discípulos, a igreja, seja um, como eu e tu somos. Pai, eu peço que eles sejam uma unidade. Eu peço que eles estejam em comunhão. Uma comunhão que vai ser alicerçada na própria relação dele com o Pai, e vamos colocar o Espírito Santo junto também, porque é uma comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E eu acho incrível que Jesus termine a sua oração. Talvez foram as últimas palavras de Jesus para o Pai. Depois só na cruz, né? Falando de união, gente. Mas se nós pararmos para pensar, é compreensível a importância que é a união num casamento, numa família, numa empresa, né? E, claro, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, né? Ontem nós tivemos um culto dos jovens, que era justamente para celebrar o aniversário da juventude luterana, e o tema era, que está baseado num hino dos jovens, né? Fortes em, quem lembra? Fortes em Santa União. Fortes em Santa União. União está entre o que as pessoas mais apreciam na sua experiência de igreja, sabe? Está entre as coisas que as pessoas mais desfrutam, mais buscam numa igreja. Um lugar para eu estar unido com pessoas. Porque é na união, nesse processo da gente ser um com o outro, que a gente mais experimenta o amor de Deus e o amor das pessoas. Claro que nós experimentamos o amor de Deus num estudo da Bíblia, como agora. A gente experimenta. Claro que a gente experimenta o amor de Deus quando a gente está em contato com os sacramentos, por exemplo, como a Santa Ceia, que a gente vai ter essa possibilidade em instantes. Mas a palavra e os sacramentos vão se traduzir na prática nos encontros que a gente tem aqui na igreja. Nas relações, né? Nos sorrisos, nos abraços, nos gestos de um amar o outro. Agora, quando a gente pensa sobre esse assunto da união entre os cristãos, é possível que a gente tenha alguma noção equivocada do que é união. Pelo menos uma eu quero trabalhar com vocês aqui para a gente ter isso claro. Qual equívoco? União cristã não é uniformidade cristã. É verdade que até certo ponto há um limite na diversidade que pode ser reunida numa igreja. Especialmente quando a gente pensa em questões de doutrina. Uma certa uniformidade, ou uma grande uniformidade, se necessita, porque senão vira uma bagunça, vira uma loucura. Mesmo nas questões práticas. Alguma uniformidade tem que haver. Até por questões antropológicas, senão a gente não se entende. Né? E claro, por questões teológicas também. Mas a igreja vai ser diversa, vai haver diversidade em uma congregação, em uma instituição. Simplesmente porque o Espírito Santo, que é o condutor disso aqui, ele é alguém que derrama seus dons de forma diversificada. Eu dou um exemplo para vocês de como isso funciona. Às vezes um pastor chega numa igreja, seus primeiros dias, assim, suas primeiras reuniões, e os membros querem uma reunião com ele, né, individualmente. Pastor, eu quero um bate-papo contigo, marcar contigo. Ah, ok, ótimo, vai ser bom para te conhecer. Aí o membro diz assim, a pessoa diz assim, pastor, está chegando aqui na igreja agora, quero te ajudar no teu trabalho. Ótimo! Pastor, eu sei o que está errado com essa igreja. O problema dessa igreja, que você vai ter que consertar, é o culto. O problema é o culto. O nosso culto, ele, sei lá, o horário dele não é bom, ou ele é um culto que é muito lento, ou ele é um culto que é muito parado. A gente precisa avivar mais esse culto, ou a gente precisa dar uma segurada mais e fazer ele mais quietinho. O problema está no culto. Se a gente melhorar o culto, a igreja floresce. Ok. Aí, no outro dia, um outro membro liga para o pastor. Pastor, eu queria um bate-papo contigo. Ok, né? Pastor, eu quero te ajudar aqui no começo do teu trabalho. Eu sei qual é o problema dessa igreja. Estou aqui há muitos anos e eu sei.
O problema, olha em volta, pastor, aqui, essa região, olha em volta. O problema desta igreja é que ela não está fazendo evangelização. Ela não está evangelizando, está vendo um monte de pessoas que moram aqui nos prédios, a gente precisa alcançar elas, pastor. Aí vem o outro dia, vem outra pessoa. E diz assim, pastor, eu sei qual é o problema dessa igreja. Quero te ajudar. Está vendo a comunidade aqui em cima? Está vendo o problema social que é? Quantas pessoas estão com dificuldades econômicas, financeiras? O problema é que a nossa igreja não faz ação social suficiente. A gente tem que ser mais ativo em ajudar as pessoas, em trabalhar para o bem delas, para que elas tenham o sustento delas. Aí vem outra pessoa no outro dia e diz, pastor, o problema da nossa igreja é que a gente não conhece a Bíblia direito. Tem muito membro que não conhece a Bíblia. A gente precisa mais ensino na igreja, pastor. Focar, né, uma pregação mais longa, mais estudos bíblicos. Aí vem a outra pessoa e diz assim, pastor, eu sei qual é o problema da igreja. O problema é o nosso prédio, pastor. Nosso espaço físico. A gente não tem espaço para nada. A gente não tem um elevador. A gente está todo apertado aqui. Olha essas paredes, pastor, tudo branco. Ninguém gosta disso. O problema está no nosso... Se a gente ajeitar o nosso prédio, vai dar tudo certo. Aí vem uma outra pessoa, pastor, eu tenho uma reunião, quero uma reunião com o senhor. Quero te ajudar, pastor. Eu sei qual é o problema dessa igreja. O problema dessa igreja é que está vendo que a cidade está com vários problemas? Polícia, governo, né? A gente tem que se manifestar mais, pastor, na sociedade. A gente tem que estar mais ativista na sociedade. A gente tem que publicar mais as nossas manifestações contra isso, contra aquilo, que nós somos contra isso aqui, contra aquele outro lá. A gente tem que mostrar mais a nossa cara na sociedade e reivindicar mais e ter mais manifestações públicas. Aí o outro disse, pastor, eu acho que o problema da nossa igreja é a organização. A gente não está organizado. Se você parar para pensar, quando a gente começa um projeto, tudo cai logo. Tudo para logo porque falta uma organização, falta logística, falta planejamento. Aí o outro vai dizer assim, pastor, eu sei qual é o problema da igreja, é comunicação. O senhor já viu o nosso site? O senhor já viu as nossas redes sociais? O senhor viu o nosso canal do YouTube? Ah, pastor, não dá daquele jeito. Se a gente se comunica, ou então comunicação interna. Ninguém sabe quando tem um evento, ninguém sabe para onde tem que fazer a sua oferta, ninguém sabe, falta comunicação interna. Diferentes problemas, diferentes olhares. Por quê, gente? Por que as pessoas enxergam problemas diferentes e fazem uma igreja ser diversificada? Porque as pessoas têm dons diferentes. Porque o Espírito Santo deu para cada um de vocês alguns dons que Ele não deu para o outro. Algumas sensibilidades que só você tem. E é por isso que você enxerga necessidade em um ângulo da situação e não enxerga no outro, que o outro irmão enxerga. Um irmão tem um dom na área de comunicação e ele vai mostrar que aqui pode melhorar. O outro irmão tem um dom na área da engenharia, um dom na área da construção e vai mostrar que a gente tem que melhorar aqui e aqui. O outro irmão tem um dom na área artística e vai pensar como a gente pode tornar o espaço mais belo. O outro irmão tem um dom na área de evangelização e claro que ele vai pensar que está faltando evangelização. O outro irmão é mais do ensino e está mais preocupado com isso. Os irmãos que têm um ministério de casais, ele vai ver que é isso que está faltando, porque são dons que o Espírito Santo deu de forma diferente. E aí nessa convivência nossa, alguns vão lutar por uma bandeira, né? Outros vão lutar por outra, né? Alguns vão dizer assim, pastor, eu quero propor que a gente gaste o nosso dinheiro do orçamento nesta área. É porque ele está errado ou porque ele é melhor? Não, é porque ele tem um dom diferente. E o outro irmão que tem um dom numa outra área vai dizer, vamos parar de gastar aqui e vamos gastar aqui? Não são inimigos. O Espírito Santo deu para eles dons diferentes. Nossos dons nos habilitam a discernir tipos de necessidades. A gente vibra com algumas ideias e não vibra com outras. A gente se incomoda com alguma coisa e não se incomoda com outras coisas.
De novo, a explicação não é porque o outro irmão está errado ou certo. É porque os dons nos fazem enxergar a situação de uma maneira. E porque eles são diferentes, não vai haver, Juarez, uniformidade. Sempre vai haver opiniões diferentes sendo dadas. Não vai haver todo mundo querendo as mesmas coisas e lutando pelas mesmas coisas. E fora isso, ainda tem as experiências de cada um, né? As preferências pessoais de cada um, que fazem ainda a comunhão ser mais plural. Por exemplo, 2 irmãos que possuem a paixão pelo culto, né? Falamos no começo, dois possuem. Mas pode ser que desses 2 que possuem uma grande paixão pelo culto e querem incrementar, aperfeiçoar a experiência de culto, um deles gosta de hino com órgão e o outro gosta de baixo e bateria. Não pode? Claro que pode. E aí, como é que a gente melhora o culto? 2 irmãos que são apaixonados pelo culto, mas com experiências de vida, com preferências e sensibilidades diferentes. Não tem outra, gente. Não vai haver uniformidade. Ou então, 2 irmãos que são muito bons e têm uma paixão por essa manifestação pública, por essa manifestação da igreja mais social, digamos assim. Mas, de repente, esses 2 irmãos que têm o mesmo dom da profecia, o dom de enxergar os problemas e denunciar os problemas da sociedade. Esses 2 irmãos, um tem uma ideologia e o outro tem outra ideologia. E aí? Ambos são apaixonados pela relação igreja e sociedade. Mas ambos veem os problemas sociais de uma forma diferente, porque vêm, de certa forma, de uma experiência diferente. Então, meus queridos, 2 pessoas amam evangelizar. Uma acha que tem que ser através de estudo bíblico, a outra acha que tem que ser através de entrega de folheto, a outra porque foi assim que ela foi alcançada. Um irmão que foi alcançado com um folheto, ele vai dizer que temos que entregar folheto. Mas o outro irmão que folheto evangelístico não, né? Você gosta de folheto, né, Luiz? Você tem um ministério dos folhetos. Mas tem irmão aqui que não tem uma boa experiência com folhetos. Então, 2 irmãos que gostam de evangelização, mas estão enxergando, porque nós entregamos 2.000 folhetos nessa rua aqui, a gente recebeu ligações dizendo, se vocês fizerem isso de novo, a gente vai denunciar vocês, entendeu? Então, 2 irmãos gostam de evangelização, mas vão ver a evangelização diferente. Então, estou dizendo para vocês que experiências e sensibilidades, e mais importante, dons do Espírito Santo, são diferentes. E por isso uma igreja vai precisar encontrar uma forma de ter união sem uniformidade, até certo ponto, né? A igreja, gente, não é um clube social que você pode colocar uma baliza. Aqui só entra quem é do Flamengo, aqui só entra quem é do Grêmio, aqui só entra quem é desse. A igreja não é um partido político que você tem que assinar uma lista de pautas ali, aí está todo mundo ali naquele sistema. A igreja não é nenhuma empresa. Numa empresa o CEO diz, aqui é assim, a linguagem é essa, a meta é essa, todo mundo, quem quer, quem não quer, rua. A igreja não é isso. Por isso que a igreja acolhe a todos que o Espírito Santo chama e habilita de forma diferente. A igreja é um corpo feito de partes diferentes. E como corpo, a igreja é orgânica e a igreja é criação de Deus. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha. É minha a igreja. E sou eu o responsável por ela. Lutero vai dizer nesse ensejo, a igreja é criatura da palavra. A igreja é uma criatura, ela é feita por alguém. E por isso que em Efésios 4, versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, chave esse versículo para nós hoje, tá? Chave. Preserve a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Não está aqui o texto, mas vocês podem ler. Efésios 4:3. Preservem a unidade do Espírito. Veja o que Paulo diz. Ele não diz assim, atinja a unidade do Espírito. Ele diz, preserve.
Preserve é algo que você faz, que você mantém para não perder. Você pode até melhorar, mas você não pode criar. Preserve não é crie a unidade. A unidade foi dada. A comunhão foi estabelecida e produzida nos céus, pelo Espírito. O nosso trabalho não é criar comunhão. A comunhão aqui já existe, eu vou provar para vocês. O nosso trabalho é melhorá-la, é cuidar dela, mas não criar uma comunhão. A comunhão já foi criada. Ninguém pode manufaturar comunhão. Ninguém pode criar nenhum sistema, nenhum tipo de reunião de trabalho, nenhum tipo de programa de computador, nenhum tipo de planejamento, nenhum livro que a gente vai ler vai nos ensinar a criar comunhão. Esse tipo de comunhão só existe no nível da preservação. A gente não atinge isso. Deus precisa criar e é por isso que Jesus, então, pede ao Pai. Para falar de comunhão para nós, ele até dá algumas ideias, mas não ideias para fazer comunhão, dá ideias para nós preservarmos. Mas a criação da comunhão é algo que Jesus pede é uma oração. Comunhão é algo que antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso pedir por ela. Porque é uma dádiva, é uma bênção de Deus. E Jesus pede pela comunhão, que é uma comunhão baseada na Trindade. E a Trindade, que Jesus fala ali, eu e o Pai e o Espírito Santo, esse vínculo que nós temos, ela é ao mesmo tempo o alicerce da comunhão cristã e ela é ao mesmo tempo o modelo da comunhão cristã. Não vou falar de Trindade hoje muito, porque a Trindade vai vir daqui a 2 semanas. Mas eu vou dizer para vocês rapidamente, porque é parte do texto de hoje. Como é que a Trindade pode modelar a comunhão cristã entre a gente? Pelo menos de 3 formas. A primeira, na Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles têm o mesmo propósito. Já viram isso na Bíblia, né? O mesmo propósito. Os 3 estão engajados na mesma missão. Que qual é? Qual é? A salvação, restauração de nós e da criação. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo objetivo: salvar a humanidade, salvar o mundo. Porém, nesse objetivo que é comum, os 3 se complementam nas funções. É ou não é? O Pai, nesse objetivo, o Pai envia. O Filho realiza. Morreu na cruz. E o Espírito Santo aplica o que Jesus fez lá na vida de cada um de nós. Então o Pai enviou o Filho morreu por nós, e o Espírito Santo traz esse presente para cada um de nós. Vocês veem que as funções são diferentes? São complementares. Vários dons. São. Para cada pessoa. As funções de cada um. E esses dons todos são unidos pela mesma fé. E tem mais uma coisa da Trindade, Leonardo. Eles se amam de uma forma pura e plena. O tempo todo o Pai fala do Filho, né? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E o Filho diz, eu amo o Pai. O Pai é tudo para mim, o Pai é a glória. E aí o Espírito Santo, o Pai diz, não, mas olha o Espírito Santo. Eles não competem. A relação deles é profundamente amorosa. Há uma relação bonita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessas 3 coisas está um modelo para a nossa comunhão. Eu vou falar delas para vocês. A primeira coisa é uma experiência comum que a gente tem com Cristo. E eu tenho uma ilustração interessante para vocês. Quando Deus ordenou a construção do templo no Antigo Testamento, 1 Reis, ele disse que não queria que se cortassem as pedras no local onde o templo estava sendo construído, no canteiro de obras do templo. Não quero que aqui cortem as pedras. As pedras deveriam ser cortadas onde? Na pedreira. E aqui tem uma foto da pedreira que você pode visitar lá em Jerusalém, a pedreira de Salomão. Lá nessas cavernas, ali, eles já cortavam
formão, tal. Ali eles já faziam a pedra no formato que ela ia ser carregada até o local da obra, e ali ela já chegava se encaixando. Deus não queria barulho de martelo, barulho de formão, barulho de marreta no site da construção, no espaço ali. Ali as pedras deveriam chegar e se encaixar. O trabalho todo de produzir o encaixe era feito na pedreira. Pense se não é uma ilustração para esse fato que a gente está trabalhando aqui. Uma unidade na igreja não deve ser essa barulheira de martelo, essa cacofonia. Não em primeiro lugar. Uma unidade não é uma tensão entre duas pessoas tentando produzir unidade. Quando duas pessoas que foram formadas na pedreira pelo Espírito Santo se encontram num templo, numa igreja, elas já se encaixam. Não porque elas gostam das mesmas coisas, mesmo estilo de música, não. Elas se encaixam porque na pedreira elas foram talhadas, elas foram regeneradas. Pense na cruz, pense no batismo. Porque a cruz já penetrou o coração dessas pessoas e já deu essa experiência, essa bênção de Deus na vida delas. Porque as águas do batismo, quando trouxeram a obra de Cristo para cada um, molham a um e molham o outro do mesmo jeito. Trazem as pessoas da mesma forma, regeneram da mesma forma, porque ambas são pecadoras. Ou seja, nós não somos unidos porque somos unidos na pedreira, não somos unidos porque gostamos do mesmo tipo de prédio, do mesmo tipo de culto, do mesmo tipo disso, daquilo, de café. Nós fomos unidos na pedreira, ou seja, é muito mais profundo a nossa união, vem mais de trás. Lá na pedreira da cruz e do batismo, nós já tivemos a mesma experiência com o pecado. Nós aqui já reconhecemos, independente se torcemos para o Flamengo ou para o Vasco, que somos igualmente pecar. Você talvez peque de um jeito diferente do meu, mas você não sofre mais que eu, porque ambos temos a mesma natureza monstruosa, pecadora dentro da gente. Isso nos une, Leonardo, num nível muito mais profundo que gostar das mesmas coisas. E não só o pecado, é a mesma graça, é o mesmo perdão, é o mesmo sangue que verte na cruz pelo teu pecado, verte também pelo meu. Então, nós também temos a mesma experiência de perdão de Deus. Veja que a nossa união está lá na pedreira, lá onde Deus nos salva e nos regenera. É muito maior do que gostar disso ou daquilo de uma forma igual. Vou dar um exemplo para vocês, em homenagem ao nosso irmão Mateus, que está em casa. Mateus, eu vou pegar um objeto de pesquisa teu. Kierkegaard. Ok? Um filósofo importante, antigo, cristão. Experimente ler os livros de Kierkegaard. Experimente lê-los numa experiência de grupo, num grupo de estudo bíblico, perdão, num grupo de estudo, num grupo literário sobre Kierkegaard. Eu aposto que se nesse grupo você estiver junto com outro cristão, vocês dois vão ter algumas percepções de Kierkegaard diferenciadas. Vocês vão ter mais coisas em comum com ele do que os demais que o leem sob uma ótica meramente secular. Vocês que são cristãos, porque compartilham com Kierkegaard 300 anos de diferença, mas compartilham com ele a mesma experiência de pecado e a mesma experiência de perdão e cruz. Vocês vão ser mais íntimos do Kierkegaard que o professor, que eventualmente não teve a experiência do pecado e da cruz. Estão me entendendo? Essa comunhão é muito mais profunda. Vocês estão conectados com o Kierkegaard de uma forma mais íntima que uma conexão de gostar ou não do mesmo tipo de culto.
Porque todos nós fomos tirados da mesma pedreira. A gente encaixa, Leonardo. A gente encaixa. Num nível que nenhum outro encaixe que você tenha com outra pessoa que não é cristã. Temos uma experiência comum em Cristo, temos um jeito de enxergar algumas coisas profundas que é comum, temos uma confissão de fé que é comum, declaramos as mesmas verdades do credo apostólico, podemos não estar de acordo em todos os assuntos da vida, podemos não estar de acordo em quem nós vamos votar no final do ano, podemos não estar de acordo de novo, qual é a melhor forma de culto, mas tem algumas coisas mais profundas que nós estamos um de acordo com o outro. Jamais nós poderíamos reconhecer que somos pecadores e que Cristo é o nosso Salvador se o Espírito Santo não tivesse talhado você e eu na mesma pedreira. Isso nos une inclusive com gente morta. É uma comunhão muito mais profunda. Porque tem gente que já morreu e o corpo dessas pessoas está num cemitério por aí. Mas só o corpo. Porque a alma, a consciência delas está viva, ativa. Porque os céus são reais. E o céu e a terra estão ligados. A comunhão dos santos é isso. Eu creio que tenho comunhão com gente que até já morreu, mas está viva. E Cristo nos une, e na Santa Ceia, gente, ouso dizer isso para vocês porque está na nossa liturgia. Na Santa Ceia, quando a gente participa dela, de alguma forma misteriosa e milagrosa, porque Jesus está com o seu verdadeiro corpo e sangue aqui, ele faz uma visita aqui especial e ele dá uma mão para você. E a outra mão dele está onde? Lá no céu. Eu creio que tomo a Santa Ceia com meu pai, por exemplo. Porque Jesus Cristo está lá e está aqui. E ele deu uma experiência de pedreira com meu pai e comigo, comum. E no momento de Santa Ceia, as paredes que a gente não vê se afastam e Jesus Cristo dá a mão e nos une de uma forma muito mais profunda. Estou falando de uma comunhão muito mais profunda do que ambos votar no mesmo candidato, gente. Isso é passageiro. Torcer para o mesmo time, gostar do mesmo tipo de música, isso é passageiro, isso é superficial. Nós temos uma comunhão de reconhecimento de pecado e de limpeza no perdão de Cristo, que nos une mais profundamente um com o outro, nos une até com gente que já morreu, com o Kierkegaard, com o Lutero, com o Agostinho, com o próprio Jesus. Absoluta comunhão. Comunhão eterna, que começou agora, começa no meu batismo e ecoa por toda a eternidade. Eu falei para vocês que são 3 funções da Trindade que nos ajudam, né? A primeira delas é a experiência comum em Cristo, a segunda é funções complementares. Aqui eu volto para falar do dom que eu já falei antes. Gente, cuidar da comunhão, preservar, não é criar a comunhão. A comunhão está criada aqui e aqui. Cuidar dessa comunhão é nossa responsabilidade. E aí vocês têm um trabalho a fazer junto comigo. E passa por utilizar os dons. Antes eu falei dos dons para falar que a gente vê os problemas de forma diferente, né? Agora eu vou falar para vocês dos dons para dizer que a gente resolve os problemas. Que a gente também é parte da solução das questões. A importância de você na igreja, a importância da tua presença, da tua atuação. Os dons do Espírito Santo, gente, são um tema precioso na Bíblia, muito rico, que eu não vou ter tempo agora de falar para vocês, mas se você quiser, você pode ler. Esses 4 lugares aqui contam tudo para você. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4. Basicamente, a Bíblia fala muito disso, basicamente, são habilidades para fazermos algo, são habilidades dadas pelo Espírito Santo,
E é para o bem dos demais. Não é para mim me orgulhar, não é para mim ser aplaudido, é para eu fazer o bem para o próximo, especialmente para a igreja. Quando Jesus Cristo, gente, estava no mundo, olha aqui, eu vou fazer uma conexão com a ascensão agora. Quando Jesus Cristo estava no mundo, ele disse assim: vocês acham incríveis as coisas que eu faço? E elas são. Mas espera um pouquinho. Vocês farão coisas maiores. Em nome dele. Em nome dele. E com o poder dele. Jesus, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? É maravilhoso, né? Vou contar um segredo para vocês. Quando eu subir, porque eu vou subir para permear tudo e preencher tudo, e porque eu vou subir para enviar o Espírito Santo que vai trazer todo o meu poder e vai colocar dentro de vocês. Vocês vão fazer coisas muito maiores. Por quê? Eu vou explicar para você do jeito que eu entendo. Não sei se está certo. Você pode discordar. Quando Jesus estava aqui fazendo as coisas, Emily, ele estava num lugar, num endereço. Naquele endereço ali, em Cafarnaum, ele ressuscitou Lázaro. Lá em Nazaré, ele ajudou uma pessoa. Lá em Jerusalém, ele curou outra pessoa. Ele fazia coisas maravilhosas num lugar. Com a ascensão, vinda do Espírito Santo e doação dos seus dons, do seu poder, Jesus Cristo agora faz o que ele fazia em Jerusalém, onde? Em cada canto do universo. Lá na Ucrânia agora, tem gente curando pessoas. Em nome de Jesus. Simultaneamente a isso, na Vila da Penha, tem gente agora com o poder e com os dons do Espírito Santo, trazendo algum tipo de consolo. Lá no Texas, tem pais sendo consolados em alguma igreja lá, em algum grupo, em alguma família agora, por alguém como você, como eu, como o Senhor, que está usando um dom que o Espírito Santo deu e está obedecendo aquele chamado. Jesus Cristo está ao mesmo tempo curando um monte de gente a cada segundo. Estão entendendo por que são coisas maiores? Porque aquilo que ele fazia num lugar, agora ele faz por tudo que é canto. Porque ele está agindo através de você, que está vendo o dom que tem e está fazendo o que com esse dom? Usando, reagindo. Alguns de nós podemos fazer as coisas que Jesus fazia, claro, e outros podem fazer outras, porque o Espírito Santo deu dons diferentes. Mas juntos podemos penetrar em cada canto do Rio de Janeiro. Junto com os outros batizados em Cristo, que estão na católica, na pentecostal, na batista, a gente vai fazer muito mais ainda. Porque eles também receberam o Espírito Santo. E talvez também estejam usando, acho que estão, muito inclusive, quem sabe até mais que nós. Então, juntos com todos os que tiveram a experiência na mesma pedreira, aqui e aqui, estão hoje fazendo maravilhas no mundo inteiro. E por isso que eu gosto, a minha imagem preferida para falar disso, é um mosaico, gente. Por que um mosaico? O que é um mosaico, né? As igrejas luteranas gostam disso, tem vitrais, muitas delas. Um mosaico, um vitral, são milhares de caquinhos de vidro, lasquinhas de pedra da pedreira, que sozinhas você não vê muita coisa. Mas quando elas se juntam, sai da frente. Porque a imagem de Jesus ilumina, embeleza. Muitos de nós, em nome de Cristo, tem um texto maravilhoso sobre isso, Efésios 2,17. Nós estudamos isso há pouco tempo aqui na igreja. Paulo diz para os Efésios, ele diz assim: Cristo veio e evangelizou vocês. Éfeso está onde? Na Turquia. Jesus esteve na Turquia, Paulo? Paulo está dizendo para eles: Jesus veio aqui e evangelizou vocês. Não.
Jesus fisicamente não esteve na Turquia. Quem esteve na Turquia? Algum discípulo dele. Só que quando um discípulo dele está agindo em nome dele, quem é que está lá? Então, isso é o poder da tua vida. Quando você visita alguém, quando você traz esperança para alguém, quando você ora por alguém, quando você aconselha alguém, quando você dá uma oferta para alguém, quando você convida alguém para a igreja, quando você faz um bem para alguém, quem é que está fazendo, gente? Cristo esteve no Leblon nesta semana. Cristo esteve lá naquele hospital. Cristo evangelizou aquela pessoa. Porque você fez isso em nome dele. Olha a potência disso, gente. Não sou eu que estou falando. Aqui, ó. Dons espirituais, cada um tem alguns, tá? É a maneira de Jesus trabalhar no mundo, é a maneira de Jesus governar uma igreja. Podemos ter reunião? Podemos. Podemos ter planejamento? Podemos. Mas Deus governa juntando gente num lugar e dando dons para aquelas pessoas. E a mistura daquilo ali vai dar o caldo que uma igreja vai ter. Por isso que alguma igreja é diferente da outra. Entendeu? E por isso que a tua participação é fundamental. Porque se Deus te colocou aqui, é clichê, preparem-se. Nunca ninguém disse essa frase antes. Não foi por acaso. Você não está aqui por acaso. Boa essa frase, né? Dá um Twitter ela. Mas é verdade. É um clichê, mas é verdade. Se Deus te trouxe aqui, Diego, depois de algumas andanças, não fui eu que te trouxe aqui, cara. O Espírito Santo te trouxe aqui. E tem algumas coisas nesse lugar que só você poderá fazer. Quem vai decidir se tu vai fazer ou não é tu. E a tua decisão, tu vai arcar com as consequências. Porque se tu fizer o que Deus te empoderou para fazer, a tua resposta no dia do juízo final é: parabéns, servo fiel. Agora, se tu enterrar o dom que Deus te deu, que era para ter abençoado aquela igreja, e você enterrar esse dom, não te surpreenda se no dia do juízo final você chegar lá, Jesus, Jesus, e ele olhar, não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. Se enterrou o dom que o Espírito Santo te deu. Eu estou falando para você sério. Haja com o dom que Deus te deu para criar comunhão. Não. Para cuidar da comunhão que Deus já deu. Para preservar ela, para fomentar ela, para estimular ela, para fazer uma igreja melhor e, consequentemente, uma cidade melhor, um bairro melhor, um mundo melhor. É assim que Jesus trabalha. Para concluir, gente, relacionamentos de amor. O pai ama o filho ama o Espírito ama o pai, eles se amam num amor perfeito. Jesus Cristo disse algo nessa oração, concluo com isso, muito forte, muito forte. Ele diz assim, no versículo 21, ele diz assim: a menos que o mundo veja, o mundo são os de fora, a menos que o mundo veja como essa união funciona, como há unidade, como há amor entre eles, o mundo não vai acreditar que eu vim e que nós amamos a humanidade. É através do amor da igreja, uns com os outros, que as pessoas vão dizer: uau, eu quero isso. Até que os nossos vizinhos enxerguem como nós amamos você, uns aos outros, os vizinhos vão estar assim, ó. E eles têm o direito de estar assim. Porque é só o amor que nós damos um para os outros que quebra essa hostilidade e essa resistência dos outros. Olha como é sério isso. Lembram da história do rico e do Lázaro? O Lázaro está lá e diz assim, o rico está lá no inferno e diz assim: manda que Abraão apareça para os meus parentes, para dizer que isso aqui é real, que condenação é real, que inferno é real. Manda para alertar, porque senão eles vão vir para cá também. E Abraão responde: eles têm lá a palavra para eles serem alertados. Mas o que a gente às vezes não percebe é, olha só, o que Abraão está dizendo é: mesmo que
alguém venha do céu, desça na terra e faça uma visita, eles não vão. Sabe por que eles não vão? Porque eles estão empedernidos. Porque a cegueira é tão profunda que se eles tiverem uma visão, uma alucinação, se Jesus Cristo aparecer para eles, eles não vão se dar conta, não vão acreditar. E nessa realidade dificílima, então, de você romper uma teimosia de alguém que não quer saber de Deus, Jesus diz assim: eu sei um jeito, eu tenho uma flecha que atravessa essa teimosia. Eu conheço um ingrediente que amolece o coração. Qual é o ingrediente? O amor do Antônio pelo Paulo. Quando as pessoas de fora enxergam a gente se amando, eles dizem: aí tem coisa. Aí tem algo especial. Aí tem um Deus agindo. Porque a gente se amar, se ajudar, se respeitar, é inexplicável. É um milagre. Vocês passam 1 hora comigo aqui, 1h30, e vocês gostam de mim. Se vocês passassem 1 semana comigo, como a minha esposa tem que passar, vocês não iam gostar de mim. Você aguenta, Guilherme, Paulo aqui, uns 45 minutos. Depois o ranço começa. Depois você descobre algumas coisas sobre ele. A gente se amar mesmo assim é inexplicável. É um milagre. E quando isso acontece, as pessoas de fora amolecem e dizem: eu quero isso para mim. Pastor, como é que eu posso amar então meus irmãos da igreja? Leia a Bíblia e você vai descobrir, né? Não, mas tem algumas coisas que eu vou dizer para vocês. Uma delas, exortando-se uns aos outros. Exortando-se uns aos outros. O que é exortar? É que se a gente não exortar um ao outro, admoestar, alertar ele que a pessoa pode endurecer no pecado dela, ou ela pode cair muito feio. Então Jesus nos mandou que a gente na igreja se exorte. Que a gente na igreja, quando vê que alguém está agindo mal, a gente se aproxime e, falando a verdade em amor, a gente diga em lágrimas: meu irmão, o caminho que você está fazendo vai te levar à ruína. Ou então: meu irmão, o que você está postando na internet está escandalizando um montão de gente. Se você continuar com essa forma de se manifestar na internet, um monte de gente vai odiar Jesus, vai odiar a igreja. Meu irmão, você está tratando a tua esposa de um jeito que é vergonhoso, meu irmão. Você não leu Efésios, meu irmão. Meu irmão, olha como é que você está gastando o seu dinheiro, meu irmão. Você está comprando e comprando e comprando e comprando e comprando e acumulando e acumulando e ostentando e ostentando. Isso é um escândalo, meu irmão. Isso é um escândalo. Nós temos gente na igreja que está precisando de comida, meu. E você está comprando carro novo, meu. A gente tem gente no mundo precisando de uma ajuda, você está... Estão me entendendo? Isso acontece na igreja e vocês, não eu, vocês são chamados a se exortarem mutuamente. Eu também. Mas não espere que o pastor faça tudo, porque na Bíblia diz: exortem-se uns aos outros. Admoestem-se uns aos outros. Ah, pastor, mas eu pensava que isso era da esfera privada. Eu só queria vir na igreja e ouvir tua pregação e ir embora para casa. Eu não quero me meter no que o outro faz. Outro ângulo: apoiem-se uns aos outros. Carreguem as cargas uns dos outros, Gálatas 6. Isso inclui carregar os problemas do irmão. Se o irmão tem um problema financeiro, se o irmão tem um problema emocional, se o irmão é doente mental, se o irmão tem um problema de pânico, se o irmão tem um problema de ansiedade, se a outra irmã lá tem um problema de alguma fobia, nós estamos aqui para tentar incentivar e acolher e levantar e abraçar e aceitar
uns aos outros. Que é outro lance. Aceitem-se uns aos outros. Nós nos recusamos na igreja a só gostar de quem gosta da gente. Nós nos recusamos na igreja a só gostar de quem vota no mesmo candidato que a gente. No mundo vocês podem fazer isso, aqui na igreja não. Aqui na igreja, aceitar-se uns aos outros implica em conviver da melhor forma possível em quem não está 100% alinhado com você em alguma questão do mundo da cultura. Aceitem-se a todos. Não recrute amigos com base em afinidades. Só me misturo com quem é do meu jeito. Se a gente entra aqui na igreja e fica 10 minutos olhando ao redor, tenho certeza que você vai identificar. Acho que aquele lá pode ser meu amigo. Porque ele tem um estilo de roupa igual ao meu. Porque ele tem um jeito parecido com o meu. Aquele lá eu vou convidar para minha casa. No mundo é assim. O mundo seleciona por afinidade. Na igreja a gente se aceita independente de afinidade, porque há uma comunhão na pedreira muito mais profunda que eu ter uma afinidade com alguém. E por último, reconstrua relações que foram machucadas. Mateus 18 diz o quê? Se um irmão pecar contra você, vá. Mateus 5 diz, se você acredita que alguém fez alguma coisa errada, vá até ele. Isso é temperado com Provérbios, tá? Porque Provérbios vai dizer assim, é interessante porque diz no mesmo versículo, no 5 e no 6, não respondas ao tolo de acordo com a sua estultícia. E no outro, respondas ao tolo de acordo com a sua estultícia. Você viu isso já em Provérbios? Uma contradição em 2 versículos. Aparente contradição. Sabe o que Provérbios está nos ensinando? Que nessa questão da gente reconciliar com as pessoas, tem uma hora para você tentar se reconciliar com a pessoa, só que se ela não está fazendo absolutamente nada para honrar os teus esforços, só está abusando mais ainda de você e dela mesmo, a tua atitude de ir atrás dela, de ir ao encontro, só está fazendo ela pecar mais, porque ela está cada vez mais se tornando orgulhosa e rancorosa, há uma hora para você dizer, não vou mais. Não vou mais. Não vou facilitar para você se machucar a si própria. Tem horas que dá para a gente interromper os esforços de reconciliação, quando a pessoa só está aproveitando a oportunidade para ela ir mais longe no seu pecado. Considerando o Provérbios 26, sobre responder o tolo na sua tolice. Mateus 18 e Mateus 5 nos dizem que quando você se dá conta que há algo estranho entre você e alguém, vá. Vá. Tente, pelo menos. Faça a tentativa de reconstruir as relações. É assim, dentre outras coisas, é assim que a gente ama a igreja. É assim que a gente preserva a comunhão que já existe. Honrando, apoiando, reconciliando uns aos outros, admoestando uns aos outros. Pastor, mas eu achava que se eu viesse à igreja eu ia poder só ficar assistindo os cultos, pastor. De vez em quando dar uma oferta, cantar umas músicas, dar umas roupinhas para o brechó, e viver assim uma fé interior, né? Só privada. Eu não achei que eu precisava me envolver com o outro, que tinha uma responsabilidade, um chamado para eu admoestar alguém. Pastor, como é que eu vou admoestar alguém, pastor? Estou dizendo que você tem que admoestar ou abrir seu coração para quem você não conhece. Mas considere que em algum nível você tem que participar disso. Em alguma situação. A Bíblia diz. Pastor, é muito invasivo isso. Muito constrangedor. A Bíblia diz. Confesse seus pecados uns aos outros. Tiago 5,15.
Pelo contrário, exortem e animem uns aos outros durante todos os dias que se chama hoje, não deixe para amanhã, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. A Bíblia diz: instruam-se e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Está escrito: cuidemos também de animar-nos uns aos outros no amor e na boa prática das boas obras. Hebreus 10:24. Está escrito: levem as cargas uns dos outros e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A Bíblia diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. Onde é que está a metáfora nesses textos? Me digam! Onde essas palavras aqui não estão claras para vocês? E se você não pratica isso, quando é que isso vai acontecer na nossa igreja? Amém.